Uma excelente noite a todos, uma boa noite para aqueles que nos acompanham pela internet também, que Deus abençoe a vida de todos nós, amém? Você se considera feliz? Quem se considera feliz? Que bom. Eu andei pesquisando sobre a felicidade das pessoas que vivem no Brasil. Existe um ranking de felicidade mundial onde se mede os países onde as pessoas são mais felizes. E o Brasil é considerado um país onde as pessoas são felizes. Cerca de 79% das pessoas no Brasil se consideram felizes e cerca de 59% se consideram felizes no seu trabalho também, se consideram pessoas realizadas. No Brasil, as pessoas também, grande maioria das pessoas, não relacionam a felicidade com o fato de ter dinheiro ou de ter bens, posses e aquisição financeira. Elas consideram o fato de poder viver com a família e ter uma qualidade de vida melhor como um fator essencial para a felicidade. Isso é uma coisa boa, mas isso não é a verdadeira felicidade. Ao longo desses últimos domingos nós estamos estudando um pouco sobre a verdadeira felicidade, mas nós não estamos aqui para dizer siga estes passos e você vai encontrar a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade não está em fazer alguma coisa, mas a verdadeira felicidade é encontrada num estilo de vida, que é o estilo de vida de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para ensinar o estilo de vida de Cristo Jesus. A família é um fator que pode gerar alegria para as nossas vidas, dinheiro, bens materiais, mas a verdadeira felicidade não estão nestas coisas. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada através de Jesus Cristo, vivendo e habitando nos nossos corações. Hoje é a quinta mensagem desta série, e esta quinta mensagem marca um divisor de águas. As 4 primeiras mensagens se tratavam das questões do ser, do nosso relacionamento com Deus. A partir de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fazer. Como vamos fazer coisas, como vamos ter ações que nos levam à verdadeira felicidade. E aí entra o equilíbrio entre a questão do ser e do fazer, que elas se completam, que não é possível que você apenas seja sem tomar uma atitude, sem fazer algo. E você não consegue fazer algo sem que você seja, sem que você tenha uma essência, sem que você tenha uma relação com Deus, para que você possa reproduzir isso com o seu próximo. O versículo que nós vamos estudar essa noite está no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 7. Você pode abrir sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui na nossa projeção também. O versículo nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Uma das coisas interessantes nesta série de mensagens é que nós estamos entendendo um pouquinho melhor o significado das palavras. Algumas palavras nós usamos de maneira errônea, e ao estudar a etimologia, o significado de cada uma dessas palavras, das bem-aventuranças, nós podemos compreender um pouco melhor este conceito. E uma das coisas que nós precisamos entender é o que não é misericórdia. Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais essa semana com a seguinte questão: para você, o que é misericórdia? E tinha um espaço para as pessoas preencherem o significado de misericórdia. Algumas pessoas se aproximaram da resposta do conceito bíblico de misericórdia, porém outras colocaram o que é usado no cotidiano. E eu queria dizer algumas dessas coisas que as pessoas colocaram aqui, mas que essas coisas não estão relacionadas ao conceito bíblico, ao verdadeiro conceito que nós, como seguidores de Cristo, temos de misericórdia. Primeiro, misericórdia não é sentir pena. Misericórdia não é ter dó de alguém. Não é olhar para alguém e simplesmente ficar com dó daquela pessoa por alguma situação que ela está passando,
ou por alguma necessidade que ela tem. As pessoas têm relacionado o conceito de ter misericórdia com ter dó. Às vezes até falam, tenha misericórdia de mim, tenha dó de mim, e trocam as palavras misericórdia por dó ou por pena. Misericórdia também não significa falar da dificuldade do outro, fazer fofoca sobre a vida do outro. Não é você pegar uma informação de algo ruim que uma pessoa está passando e levar essa informação para outras pessoas. Aliás, é uma prática muito comum, inclusive dentro das igrejas, né? Crente gosta de uma conversa, gosta de uma fofoquinha, e ainda usa a desculpa que eu vou falar para você, mas não é fofoca não, tá? É para você orar pela vida do irmão. E não ora, e não vai conversar com o irmão, não vai ver o que de fato está acontecendo, e vai falando, e essa conversa vai se multiplicando, e vai tomando proporções que grande parte das vezes nem é uma proporção verdadeira daquilo que de fato está acontecendo na vida da pessoa. Misericórdia não é falar mal do outro, não é espalhar notícia sobre a vida do outro. Você falar sobre o pecado do outro não te faz mais santo. Pelo contrário, te torna um pecador fofoqueiro. Além de você falar mal da vida do outro, de estar levando notícias ruins sobre a vida do outro, você não está seguindo o que a Bíblia diz. Que quando o irmão estiver em pecado, vai você mesmo e fala com ele. Se o ouvir, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Nós precisamos seguir os passos bíblicos, que estão lá em Mateus 18. Fofoca, falar mal da vida dos outros, espalhar notícia ruim, de algo ruim que está acontecendo com o próximo, não é misericórdia. Misericórdia também não é ser permissivo. Quando nós sentimos dó de alguém por uma determinada situação, pode acontecer que nós sejamos permissivos. Não, eu estou com dó dessa pessoa, então deixa ela fazer o que ela quer. Ela é café com leite, então tudo bem, deixa acontecer. Vocês conhecem a expressão café com leite, né? Que não tem valor, o que ela está falando, o que ela está fazendo, tudo bem, vamos permitir, vamos relevar isso aí. Não, isso não é misericórdia. E por fim, misericórdia não é julgamento. Misericórdia não é julgar, não é você olhar para a vida do seu irmão que está em pecado, ou que está passando por uma necessidade, por uma ocasião difícil, por uma angústia, por uma luta, e julgar a vida dele. Isso também não é misericórdia. A palavra misericórdia tem um outro conceito. Quando nós olhamos para a etimologia, para a formação dessa palavra, ela é uma palavra de origem latina, e ela, se nós separarmos, miseres é miserável e córdia, coração. Miséria do coração. Mas quando nós olhamos lá para o grego e para o hebraico, que é a palavra usada aqui no Novo Testamento, quando Jesus está no Sermão do Monte, com aquela multidão, a palavra usada por Jesus, que é elsemon, ela tem um significado diferente. Ele vai além da miséria do coração. Ele quer dizer, se lançar na miséria do coração do seu próximo. Uma definição muito interessante diz que é a habilidade de se colocar na pele de outra pessoa, sentir e pensar como ela, colocar-se voluntariamente no lugar do outro e aliviar a sua dor e a sua miséria. É um conceito que vai além da empatia. A empatia nos mostra e nos diz que nós devemos saber se colocar no lugar do outro. A misericórdia vai além disso. É se colocar no lugar da outra pessoa e fazer algo para que a dor dela, para que a miséria desta pessoa seja aliviada. Lançar o coração, o seu próprio coração, na miséria da outra pessoa. Para nós entendermos melhor, eu queria falar sobre um vídeo que eu assisti essa semana. Havia um professor de uma escola pública em que ele estava com 2 meses de salários atrasados. Não recebia salários há mais de 2 meses. E seus alunos, então, tiveram misericórdia daquele professor. Por quê?
Eles fizeram sorteios, arrecadaram dinheiro, fizeram rifas e juntaram um valor em dinheiro para entregar para o professor, porque ele não recebia salário. Não era obrigação daqueles alunos fazer isso, é obrigação do governo, do Estado, dos órgãos responsáveis, pagar o salário que é dele por direito. Mas os alunos, ao saberem que ele estava passando por dificuldades, talvez com um filho para criar, com as contas para pagar, se lançaram na miséria daquele professor e fizeram algo para aliviar a sua dor, para aliviar a sua necessidade. Isto é misericórdia. Nós podemos também fazer uma comparação da misericórdia com a graça. A graça é um conceito que está relacionado com o nosso pecado. É um favor imerecido sobre as nossas vidas quando nós estamos em pecado. A misericórdia, ela está relacionada com a consequência do pecado. O pecado nos leva à morte, nos leva à miséria, nos leva para longe de Jesus. E a misericórdia é isso, é alcançar quando nós estamos recebendo algo que é resultado do nosso pecado e fazer com que isso seja aliviado. Sabe o que nós merecemos? De fato, todos nós merecemos? Nós merecemos a morte, porque é o resultado das nossas atitudes, é o resultado de tudo aquilo que eu faço, é o resultado de tudo aquilo que você faz. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Existe uma canção que é cantada no meio gospel que diz o seguinte: restitui, eu quero de volta o que é meu. Essa canção não deveria ser cantada por nós, porque o que você tem por direito é a morte. Aquilo que é direito seu é a morte. Mas a Bíblia nos diz, no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versos 22 e 23, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós não somos consumidos. Não porque nós merecemos algo, mas porque a fidelidade do nosso Deus é enorme. E através dessa fidelidade, a misericórdia dele recai sobre as nossas vidas. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Tudo bem, agora que nós entendemos o que não é misericórdia e o que é misericórdia, nós precisamos entender o porquê eu devo exercer a misericórdia. Porque eu devo ser misericordioso. O versículo de Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então eu devo exercer a misericórdia por algo em troca? Qual exemplo de misericórdia que eu preciso seguir? Lá na introdução, nós falamos um pouco sobre o ser e o fazer. Se nós temos o conhecimento, se nós temos o conceito daquilo que é misericórdia, nós precisamos colocar isso em prática. De nada vale todo o conhecimento se nós não pudermos praticá-lo. O ser e o fazer precisam caminhar lado a lado. A nossa fé tem que estar ligada com as nossas obras, como diz no livro de Tiago. Se nós temos fé e não temos obra, a nossa fé não é uma fé verdadeira. Se nós temos conhecimento e não colocamos em prática, o nosso conhecimento não é um conhecimento verdadeiro. Por isso nós precisamos colocar em prática a nossa misericórdia. E para nós colocarmos em prática a misericórdia, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. O maior exemplo de misericórdia que existiu e que existe na humanidade é Jesus. Porque Jesus, ele realmente se lança na nossa miséria. Como Jesus faz isso? Nós precisamos entender que Jesus é Deus, 100% Deus. Ele abre mão de toda a sua glória, para quê? Para se encarnar como um ser humano
e se lançar na nossa miséria, para sentir tudo o que nós sentimos. Tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou frio, Jesus passou calor, Jesus ficou cansado. Todas as nossas necessidades, Jesus sentiu. Ele é o grande exemplo de misericórdia para as nossas vidas. Filipenses 2, capítulo 2, versículos de número 6 e 7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O maior exemplo de misericórdia. E essa misericórdia precisa refletir na minha vida. Essa misericórdia precisa refletir na sua vida. Algo precisa ser feito. Alguma coisa precisa ser feita. Quando nós ouvimos sobre essa misericórdia, sobre o próprio Deus se encarnando para sofrer como todos nós precisamos fazer alguma coisa. Nós somos muito do intelecto, do campo do pensamento. Nós conseguimos até se colocar no lugar do outro, mas na hora de fazer, a gente acaba falhando. Nós precisamos colocar nosso pensamento na prática. Tudo aquilo que incomoda nosso coração tem que refletir em amor, em se lançar no lugar do outro. Se lançar na miséria da pessoa que está do seu lado. Nós vivemos em uma sociedade que é muito desigual. Eu acho que é muito difícil se você não morar na frente da igreja, se você sair daqui até chegar à sua casa, provavelmente você vai passar por alguém que precisa da sua misericórdia. Por alguém que mora na rua, por alguém que não tem o que comer. Aliás, se você levantar do seu lugar agora e for ali no fundo da igreja, você vai encontrar várias dessas pessoas. Do nosso projeto Ubuntu, que trabalha com pessoas que moram nas ruas. O dia que você tiver um tempo e você tiver oportunidade, vai ali no fundo, conversa um pouquinho com aquelas pessoas, conheça um pouquinho da história dessas pessoas. E aí você vai entender a miséria que eles vivem. Vai entender a escassez que eles vivem. Lembrando que Jesus falava para um público que sabia o que era essa escassez. E aí quando você vê a situação dessas pessoas, quando você olhar para a situação daquelas pessoas, machucadas, feridas, sem ter o que comer, talvez você vai entender um pouquinho mais o que é misericórdia. Eu gosto muito de conversar com essas pessoas assim, que moram nas ruas. E eu me lembro, algum tempo atrás, eu estava passando com o carro da empresa que eu trabalhava, e aí eu parei no semáforo, e veio um daqueles rapazes que ficam lá. Eu lembro que ele ficava lavando o vidro dos carros, e ele falou assim para mim: você podia comprar um pão com mortadela para eu comer, estou morrendo de fome. E eu disse assim para ele: olha, eu não posso, eu estou trabalhando. E a resposta dele para mim foi a seguinte: se você quiser, você pode. E aquilo ficou me incomodando, e eu pensei e refleti: de fato, se eu puder, se eu quiser, eu posso mesmo. Então eu peguei o carro, parei numa padaria que tinha próxima, comprei pão com mortadela e levei para ele de volta. Quando eu estava chegando, que eu pus o pão e a mortadela fora da janela, antes dele pegar, ele já gritou todo mundo, gritou todos os amigos dele: pessoal, vem aqui que tem comida para gente. E ele falou assim para mim, ele perguntou meu nome, falei assim: meu nome é Lucas, e eu perguntei o nome dele, ele respondeu, ele chama Cleiton. E o Cleiton disse assim para mim: a partir de hoje, todo dia que você passar aqui, você tem lavagem grátis no seu vidro. E toda vez que eu passava lá, ele lavava meu vidro de graça. Eu falava: não precisa. Quando eu podia ajudar, eu ajudava. Eu falava: não precisa. E um dia eu estava passando de moto.
por lá, de capacete, não dava para ver meu rosto, e ele passou do meu lado, eu falei, boa tarde, Cleiton. Ele falou assim, é você, Lucas? E ele pegou e lavou meu retrovisor da moto. Duas coisas me chamam a atenção nessa história. Uma é que ele me reconheceu porque eu o chamei pelo nome, talvez eu fosse a única pessoa que soubesse o nome dele que passava ali. Talvez todos que passavam ali ficavam indiferentes. Mas o que me chama mais atenção é que, quando eu cheguei com aquele pão com mortadela, a primeira coisa que ele fez foi chamar todas as outras pessoas que estavam com ele. Por quê? Ele estava se lançando na dor do outro, porque ele sentia a dor das pessoas. Ele sentia a dor dos seus companheiros. Nós precisamos aprender a sentir a dor do nosso próximo e fazer algo para aliviar essa dor. A gente não pode ficar parado. Nós somos preconceituosos. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu fazia estágio em uma igreja em Santos. E quando você é seminarista, você é jogado para resolver todas as buchas da igreja. E eu estava em um domingo na igreja, quando chegou um morador de rua, bêbado, cheirando muito mal. E o pastor disse assim, Lucas, vai lá, cuida dele, faz tudo o que ele precisar para ser atendido, trata ele bem. Eu já comecei a resmungar dentro de mim assim, né? Tudo sobra para mim aqui. Eu queria estar lá pregando, eu queria estar lá na frente, eu queria estar falando. Porque quando a gente não tem uma consciência muito boa, a gente acha que isso só quer servir a Deus. E eu fui do lado daquele rapaz e eu me lembro que ele cheirava muito mal. Devia fazer uns 3 anos e meio que ele não tomava um banho. E eu ficando incomodado com aquilo, e resmungando dentro de mim, resmungando. E Deus começou a falar comigo. Eu resmungando com Deus, falei, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E Deus falou assim para mim, está fedendo, né? Eu falei, tá fedendo demais. E Deus falou assim, esse é o cheiro do seu pecado que chega até mim, e eu tenho misericórdia de você. Então tenha misericórdia desse homem. Tenha misericórdia, porque eu tenho misericórdia de você. Nós precisamos entender que nós somos miseráveis. E a gente só vai conseguir ser misericordioso com alguém quando nós experimentarmos dessa misericórdia de Deus para nós. Só assim a gente vai conseguir exercer a misericórdia. Quem não experimenta de fato a misericórdia de Jesus Cristo sobre a sua vida, não é capaz de exercer misericórdia sobre ninguém. A Bíblia nos conta uma história do servo incompassivo, onde ele tinha uma grande dívida, e o seu senhor perdoa aquela dívida, muito grande, mas ele não experimenta de fato daquela misericórdia, porque logo em seguida, quando ele precisa exercitar a misericórdia na vida do seu próximo, ele não consegue, porque de fato ele não recebeu para si aquele benefício. Só consegue exercer a misericórdia quem um dia já experimentou dela. O que precisa acontecer na sua vida? Qual o chacoalhão que você precisa receber para começar a exercer essa misericórdia? E é interessante que você precisar da misericórdia de Deus não quer dizer que você não tem Deus no seu coração. Você passar por dificuldades, por angústias, por necessidades, não quer dizer que você não tem Deus no seu coração. Nós estamos em setembro, e existe uma grande campanha, que é a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, que a nossa igreja apoia. Existem vários órgãos responsáveis por esta campanha, e a nossa igreja também apoia. Mas pessoas que conhecem e se relacionam com Deus, também passam por dificuldades.
Você ser miserável não quer dizer que você não tem Deus no seu coração. Você está em depressão, não quer dizer que você não tem Deus no seu coração. Nós estamos vendo uma grande quantidade de pastores e líderes religiosos tirando a própria vida. E você acha que essas pessoas não conhecem o amor de Deus? Pessoas que se relacionam com Deus também passam por dificuldades. Não é drama, não é frescura, não é para chamar atenção, não é nada disso. Para você pode parecer um motivo banal. Para você pode parecer estúpido, pode parecer idiota o motivo pelo qual a pessoa quer tirar a vida dela. Porque você não é capaz de se lançar na miséria dessa pessoa para sentir o que ela sente e tentar aliviar ela disso. Nós precisamos começar a entender que a dificuldade do outro não é a mesma dificuldade que a minha. A minha dificuldade sempre é pior porque ela é minha dificuldade. E o que é meu é sempre pior. Tudo bem, nós estamos falando aqui de situações em que, entre aspas, é fácil nós sermos misericordiosos. É fácil eu ser misericordioso com alguém que eu estou vendo jogado na rua. Mas tem um texto na Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler dos versos de 30 a 37. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. A parábola do bom samaritano. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá você e faça o mesmo. Jesus conta esta parábola para um mestre da lei, para alguém que era perito na lei, simplesmente para dizer: tenha misericórdia do seu próximo. O perito na lei, se você olhar aí no versículo de número 25, ele chega em Jesus e faz a seguinte questão: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde através desta parábola, através deste ensinamento. E quando nós olhamos para essa parábola do bom samaritano, nós entendemos algo que é, às vezes, fácil de entender, mas muito difícil de colocar em prática. Que é a misericórdia daqueles que nós não gostamos. E é aí que fica difícil, aí que fica complicado. Porque tudo bem eu ter misericórdia de alguém que está sofrendo. Tudo bem eu ter misericórdia de alguém que é desfavorecido socialmente. Mas e para eu ter misericórdia dos políticos corruptos de Brasília? E para eu ter misericórdia do Lula?
E para eu ter misericórdia do Bolsonaro, e para eu ter misericórdia daqueles que são assassinos, que matam pessoas e que prejudicaram a minha família. É isso que Jesus está ensinando na parábola. A misericórdia não é para a gente exercer com quem a gente gosta só, não é para eu escolher, com essa pessoa aqui, ela é muito boazinha, então eu vou ter misericórdia dela. Mas e daquela que te ofendeu? E daquela pessoa lá no seu trabalho, que todo dia quer te prejudicar, quer passar você para trás, quer puxar seu tapete? Você fala assim, não, dessa eu não vou ter misericórdia. O texto do bom samaritano fala que um sacerdote viu e passou longe. Passou de largo, algumas versões dizem. Passou do outro lado. Um levita viu e fez a mesma coisa. Mas o samaritano, que era inimigo, foi lá e ajudou e teve misericórdia, se lançou na dor do outro para aliviar essa dor. A gente não pode escolher de quem a gente vai ter misericórdia. Nós precisamos praticar a misericórdia com todo mundo. E é interessante que essas bem-aventuranças, elas vão se completando. Na semana passada, conversamos sobre ter fome e sede de justiça. E quando a gente tem fome e sede de justiça, nós conseguimos ter misericórdia das pessoas. Porque Jesus diz, tive fome e me alimentaste, tive sede e me deste de beber. Precisava de um lugar para ficar e vocês me acolheram. Fui estrangeiro e vocês me receberam. E os discípulos falam, mas Jesus, quando é que a gente fez isso? Você nunca precisou de comida? Pelo contrário, você que dava comida para a gente, Jesus. Você que multiplicava os pães. Jesus diz, quando vocês fazem a qualquer um dos meus pequenos. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo misericordiosos. Estamos nos lançando na dor do nosso próximo para aliviar essa dor. A Bíblia nos diz lá em Tiago 1:27, que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo, mas olhar para aquelas pessoas que precisam. E quem precisa da misericórdia de Deus? Todo mundo precisa da misericórdia de Deus. O pobre precisa, mas o rico também precisa. Misericórdia não é para quem é desfavorecido socialmente apenas. Misericórdia é para todos. E a misericórdia, ela faz um contraponto com o julgamento. Nosso julgamento nos impede de ser misericordioso com o próximo. Mas quando nós abrimos mão do nosso julgamento, aí sim nós exercemos a misericórdia. Nós temos o costume de jogar responsabilidade para os outros, né? Algumas frases são comuns. Algumas desculpas comuns. Isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade do governo. O governo tem que cuidar do próximo. Mas eu não vou conseguir salvar todo mundo. Mas eu não consigo cuidar nem de mim. Eu não consigo cuidar nem de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Desculpas, desculpas e mais desculpas. Porque nós somos egoístas. Nós olhamos para nós, para a nossa necessidade. E não deixamos ser instrumento nas mãos de Deus para exercer a misericórdia. Queria convidar você a assistir um vídeo agora, para você entender mais um pouquinho sobre o que é misericórdia. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. E eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês. E
Algum de vocês já questionou a existência de Deus? Porque eu já, várias vezes. E principalmente quando eu fui para a África através de um projeto social chamado Fraternidade Sem Fronteiras. E lá eu vi uma miséria extrema, pessoas que não vivem, mas sobrevivem. E aquilo me deixou revoltado. Eu pensava assim, se Deus existe, por que Ele abandonou essas pessoas? Foi então que a gente foi para o campo, né? E aí a gente conheceu uma senhora, uma vovó, que ela tinha mais de 90 anos. Ela era cega dos 2 olhos e ela estava amarrando o estômago para não sentir fome. Ela estava sem comer já tinha 3 dias. Quando eu cheguei para ela, a gente foi acolher ela por um projeto social. E aí ela falou que estava muito grata a Deus por ter tido as preces ouvidas e a gente estava lá então para resgatar ela. Eu falei assim, mas como assim? Deus não existe. E ela falou que era exatamente aquela fé que mantinha ela com tanta força para conseguir lidar com aquela situação tão extrema. Eu percebi que o miserável ali era eu. Eu percebi uma força muito grande de Deus sobre mim e sobre aquela situação. Eu então percebi que não foi Deus que abandonou eles, fomos nós. E é Deus que mantém eles fortes. A gente acolheu ela num projeto e acabou passando a levar alimento para ela todos os dias. Como ela era cega, ela não conseguia nem se locomover direito. Ela veio agradecer muito depois de 3 dias que a gente voltou a visitá-la, porque ela falou que ela não estava feliz só pelo fato de estar tendo comida lá, mas porque alguém estava trazendo comida para ela. Então ela tinha contato com uma pessoa todos os dias e aquilo alimentava não só o corpo, mas a alma dela. Bom, eu pedi para levar ela para o hospital para tentar analisar qual era o problema que ela tinha nos olhos, porque poderia ser algo mais simples. E foi diagnosticado como catarata. E aquilo tinha cura, né? Então acabaram fazendo a cirurgia, a Fraternidade Sem Fronteiras fez a cirurgia dela. E, bom, ela voltou a enxergar. Depois de 1 ano, eu tive meu reencontro com ela. Então ela me viu pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela realmente teve o contato visual comigo. Enfim, essa é a foto do nosso contato. As pessoas falam pra mim assim, Alok, você não vai conseguir mudar o mundo. Eu falo, eu sei disso. O mundo eu não vou mudar, mas o mundo delas eu posso mudar. A gente pode mudar. Para você que não conhece esse rapaz, ele é um DJ muito famoso, muito rico, conhecido no mundo inteiro. Mas eu não passei esse vídeo para falar que ele é um exemplo de alguém que é misericordioso. Eu passei esse vídeo porque ele entendeu que com todo o dinheiro que ele tem, ele é miserável. Nós precisamos entender nossa miséria. Porque quando a gente entender nossa miséria, a gente vai entender que a gente precisa ter misericórdia do nosso próximo. Quando a gente entender nossa miséria, a gente vai entender que não foi Deus que abandonou as pessoas lá na África e deixou elas passando fome, ou aqui mesmo na nossa cidade, no Nordeste, em tantos lugares onde as pessoas passam fome. Não foi Deus que abandonou, fomos nós. Isso precisa incomodar. Isso precisa incomodar. Porque quando isso começar a incomodar, a gente vai entender que não é simplesmente levar comida para alguém que é exercer misericórdia. Não é pagar uma cirurgia para uma moça que não enxerga, que é exercer misericórdia. Porque a verdadeira misericórdia, ela só é plena através de Jesus Cristo. Não existe comida no mundo que é melhor do que Jesus Cristo. Mas Jesus está representado quando você leva um prato de comida. Jesus está representado quando você se inconforma e quando você faz alguma coisa. A verdadeira felicidade só vai ser alcançada quando nós vivermos o estilo de vida que Jesus quer para nós. E o estilo de vida inclui viver de maneira misericordiosa.
Isso precisa mexer com você. Quando você vê alguém jogado, passando mal, isso tem que te dar dor de barriga. Isso tem que fazer você passar mal. Você não pode dormir em paz quando você vê isso. Eu não posso ficar em paz quando eu estou vendo que meu próximo está precisando de ajuda e eu não estou fazendo nada. Sabendo que Jesus morreu no meu lugar. Isso precisa incomodar, isso precisa queimar o coração. Realmente, você não vai resolver o problema da fome na África. Você não vai resolver os problemas do mundo. Talvez você não vai resolver nem seus problemas. Mas alguma coisa você vai estar fazendo. E para transformar o mundo, para transformar a nossa sociedade, para transformar a nossa realidade, tem que ser com uma coisinha pequena de cada vez. Com um gesto de amor pequeno de cada vez. Experimenta fazer algo por alguém que nunca vai poder te dar nada em troca. E aí você vai entender o que realmente é misericórdia. Porque é isso que Jesus fez. Ele entregou a vida dele por nós. E nós não podemos dar nada em troca. Não tem nada que eu possa fazer para merecer esse amor. Eu quero viver em uma sociedade, eu quero fazer parte de uma igreja que vive esse amor. Que não importa em quem eu vou votar, não importa em quem você vai votar, que eu não vou odiar você, mas eu vou ter misericórdia, eu vou me lançar na sua dor e vou querer fazer algo para te ajudar, para ver você feliz, para tirar a sua dor, para aliviar a sua miséria. O chamado de Deus para nós é este: servir. E dizer: Jesus, eis-me aqui, usa a minha vida como o Senhor quiser, como o Senhor bem entender, mas me faz alguém misericordioso, me faz alguém que olha para o próximo e se compadece. Nós precisamos entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. Chega de falar, eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou mecânico, eu sou engenheiro. Não, para de falar eu sou e fala para Jesus: eis-me aqui, usa a minha vida. Eis-me aqui, faz alguma coisa. Faz alguma coisa através de mim, por favor, Jesus, faz alguma coisa através de mim, para que eu possa aliviar a dor do meu irmão. Por favor, Jesus, faz alguma coisa através da minha vida, para que eu exerça misericórdia. Por favor, faz alguma coisa.